Hi everybody! Olha, nesta aula nós vamos trabalhar Simple Present, um assunto muito importante nessa introdução de curso. Primeiramente vamos pensar comigo, think, em português, como vocês conjugam verbos. Olha só, você pega o verbo no infinitivo é terminação em ar, ir, você corta o infinitivo do verbo e aí você agrega desinências latinas. Só para dar um exemplo, verbos regulares terminados em ar, você corta o ar, depois você acrescenta o, as, a, amos, as, ão. Tá vendo que até o português, que é tão mistério às vezes, tem normas que podem facilitar? Aí você teria, ó, eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Qualquer verbo terminado em ar que seja regular é conjugado assim em português. Did you know that? Agora tá, back to English. Vamos voltar para o inglês. Como que a gente conjuga um verbo em inglês? No Simple Present. Muito simples. Identifique o que é infinitivo em inglês. Como que eu identifico o infinitivo? Notícia boa, é muito mais simples que na nossa língua. Vamos dar uma olhada no nosso quadro aqui, para a gente visualizar o que eu vou falar? Let's go! Primeiramente, olha, infinitive. A gente identifica pela colocação da palavra to antes do verbo, ok? Então, to work, trabalhar. Vamos aprender um outro conceito do qual vamos precisar até a morte, olha só. Eu posso, muitas vezes, usar este infinitivo sem ter a palavra to. Eu quero cortar. A gente chama isso de base form. For example, how do you say estudar? Study. Eu não estou conjugando, eu tirei o to. Eu tirei o to para facilitar. Isso se chama base form. Forma base, geralmente, é usada quando? Quando eu simplesmente quero não usar o to para facilitar, falando de um verbo no geral, ou quando, em alguma situação, é exigido que eu use infinitivo sem to, forma base. Infinitivo, portanto, to work, to go, to study. Quando eu uso o infinitivo sem o to, isso se chama base form. Alguns materiais também chamam de simple form. Esses dois conceitos são muito importantes para nós. Agora vamos à conjugação. Para conjugarmos um verbo, portanto, a primeira coisa, vamos observar isso aqui, precisamos dos pronomes, como a gente já discutiu, ok? A primeira coisa é identificar onde está o to, onde está o infinitivo do verbo. Eu vou precisar tirá-lo do infinitivo para conjugá-lo. A gente no português não tira o ar, ir. Aqui no inglês é até mais simples. Corta-se o to. E depois? Depois vai acontecer uma coisa muito simples. Na terceira pessoa do singular, he, she ou it, eu apenas acrescento um S a esse verbo. Só isso? Yes. Only this. Somente isso. Portanto, I work, he works, she works, it works, you work, we work, they work. Tá aí o Simple Present. Very simple, não? Agora observem aqui do nosso outro lado um pequeno detalhe comigo. Analisando a colocação do S, lembrando que esse S só é colocado na terceira pessoa do singular. He, she ou it, ok? Do Simple Present. Como acontece com o plural, a regra é praticamente idêntica. Eu não vou dizer idêntica porque aqui é terceira pessoa e a gente já estudou isso para a formação do plural. Olha só, se eu coloco outro S vai dar para falar? Se eu coloco S vai dar para falar? Miss Wars, etc? Pois é, por causa disso, quando eu tenho um verbo que termina em S, para que seja pronunciável, eu coloco S, Mrs. Quando eu tenho um verbo que termina em SH, washes, eu coloco S. Quando eu tenho um verbo que termina em CH, é S. Watches. Quando eu tenho um verbo que termina em X, é S. Relaxes. Quando eu tenho um verbo que termina em O, é S. Does. E quando eu tenho um verbo que termina em Z também, é S. Buzzes. Lembrando, miss é sentir falta, sentir saudade, perder em alguns contextos. Wash é lavar, watch nesse caso assistir, observar, relax, relaxar, do, fazer e buzz, fazer um barulho parecendo uma abelha, né? Zunir mais ou menos, ó, zzz, esse barulhinho aí.
Já falamos a respeito do conceito de consoante Y quando eu agrego o sufixo. Vocês viram aqui que a conjugação verbal em inglês ela é feita por sufixação. Eu agrego o sufixo S, não é tão complicado quanto o português. Então, cuidado com verbos que terminem em consoante Y. O que é que eu vou fazer? Eu vou cortar o Y, eu vou colocar um I no lugar do Y e depois eu vou colocar a variação. Qual é a variação aqui que nós temos em Simple Present? É S. Então, eu vou agregar ES após o I. Study, por exemplo, vira studies. Ok? Well, folks, that's it. É assim que se conjugam verbos no Simple Present. Thanks for your attention. Goodbye.